Com as portas fechadas por conta do coronavírus, os bares e restaurantes encontraram no delivery a única forma de seguir em funcionamento. Além de manter os estabelecimentos, essa prestação de serviço tem ajudado um grande número de trabalhadores. Para falar sobre isso, nós convidamos Célio Salles, que é membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, e Mariana Macário, gerente de políticas públicas do iFood. Célio, Mariana, muito boa tarde a vocês, obrigada por estarem aqui. Boa tarde, prazer também. Boa tarde, pessoal, prazer estar aqui. Só lembrando aí que a gente tinha o João Sabino, né, como convidado, mas ele teve um contratempo e não pôde estar aqui, mas a Mariana também está aqui conosco e vai nos ajudar a conversar sobre toda essa questão relacionada ao iFood. Bom, para a gente começar, eu gostaria de ouvir de vocês como é que está esse cenário, né? A gente vê que muitos bares e restaurantes estão sofrendo com a falta, né, do trabalho, enfim, os restaurantes fechados, isso complica demais toda a situação. Então, Célio, gostaria de começar com você, para que você nos desse como é que está essa situação atualmente. Bom, o processo todo já se estende há 2 meses, pelo menos, né? Os primeiros lugares do Brasil, os primeiros estados que a quarentena se iniciou em torno do dia 16, 17 do mês de março. Estamos próximos de completar, então, 8 semanas. Enquanto alguns estados estão até reabrindo ou encerrando as quarentenas, outros estão entrando. Isso é natural, porque o vírus se espalha em velocidades distintas, né? Eu, pessoalmente, resido em Florianópolis, e aqui na minha região, o comércio, os restaurantes, os shoppings já estão reabertos há 2 semanas e, por enquanto, está tudo sob controle. Sobre os restaurantes, então, aqui a visão que tenho é uma visão mais completa, desde o início, para quem ainda está entrando na quarentena, quanto aqueles estabelecimentos e comunidades que já estão tendo a etapa seguinte, né? O que aconteceu com os restaurantes, obviamente, todos pegos de surpresa, foi uma dificuldade muito grande de saber como reagir. E, inevitavelmente, né, nos estados onde foi decretada a quarentena, a primeira liberdade que se deu foi a operação de delivery. E essa foi a tábua de salvação dos restaurantes para manter seu negócio ativo e também para destinar seus estoques, e sendo alimentos, muitos deles perecíveis, né? Então, eles tinham que dar destinação a isso. Então, restaurantes que já faziam delivery, obviamente, reforçaram essa atuação, e alguns outros que não faziam correram atrás para poder também iniciar essa operação. Isso gerou um ciclo muito interessante. No primeiro momento do bloqueio da quarentena, os restaurantes que já faziam delivery tiveram um crescimento muito grande. É natural pensar assim, porque os próprios consumidores, os clientes, né, estavam indo para suas casas despreparados e, nesse primeiro momento, começaram a fazer mais pedidos. Aumentou a frequência e isso gerou até um bom movimento no começo. No entanto, este impulso forte foi seguido por outras ações também. Uma delas é a própria entrada de muitos outros restaurantes que não faziam delivery, justamente para poder dar destinação aos seus estoques, para poder manter sua equipe ativa, para poder dar continuidade ao seu negócio, fizeram um esforço de entrar no delivery de várias formas, usando aplicativos como o iFood, fazendo relacionamento direto por WhatsApp, por telefone, tentando atender o cliente de alguma forma. Então, essa grande entrada de novos estabelecimentos no delivery gerou também uma grande oferta. E com isso, o mercado teve que buscar um reequilíbrio, né? Um outro fato importante sobre essa primeira dinâmica do delivery é que os clientes ficaram empolgados em logo pedir delivery no começo, mas a segunda reação dos clientes foram fazer grandes compras nos supermercados, né? E aí estocaram suas casas, e aí com estoque e com tempo começaram a cozinhar. E também viram que delivery talvez não seja uma opção para todas as refeições. E aí, com isso, os clientes que, de um primeiro momento, tiveram entusiasmo, depois se retraíram um pouco também, e essa acomodação e aumento de oferta fizesse com que esse pico do delivery voltasse ao normal, e aí se reacomodasse entre aqueles estabelecimentos que já tinham clientela formada de delivery, e essa clientela, então, foi mantida ou até expandida, e o desafio daqueles que estavam começando de formar clientela, o que não é nada fácil. Então, alguém que não atuava no delivery só conseguiu realmente inserir-se nesse mercado se ele já tinha contato com os clientes e relacionamento pessoal. Porque o fator aqui, a principal mensagem é: os clientes em quarentena querem se relacionar com empresas que conheçam e confiam.
Sim. Isso é muito importante. Então, esse é primeira aprendizagem desse ciclo. Ótimo. E aí a gente queria saber, Mariana, como é que está sendo agora? A gente tem um dado, parece, de que, como o Célio falou, cresceu muito no início, mas agora já estabilizou, né? Como é que tem sido aí o andamento? Como é que o iFood tem enxergado essa métrica toda de entregas? Como é que está? Bom, como o Célio falou, eu achei uma frase muito boa, né? As pessoas nessa situação, elas querem se relacionar com as marcas, as empresas que elas conhecem e confiam. Então, acho que essa confiança é muito importante. O iFood teve uma procura muito grande a partir dessa situação das pessoas estarem em casa, e, de fato, a gente pôde funcionar como um ponto de segurança e cuidado para as pessoas na adaptação dessa nova realidade. O iFood é uma empresa que já vem crescendo consistentemente, é uma marca, né, bastante lembrada para as pessoas, já tem um protagonismo aí no mercado, então, de fato, houve esse fluxo de procura. Mas o que é importante ressaltar nesse aspecto é que a gente está vivendo uma situação muito dinâmica. Então, as pessoas estão mudando seus comportamentos, estão reagindo a cada nova semana em que a situação de tudo que a gente está vivendo à nossa volta muda, e também a sociedade, né, enquanto um grupo vai se adaptando, a gente tem uma flutuação grande. Então, o que a gente está vendo agora é um dinamismo muito grande na mudança dos hábitos. Então, horários em que não havia necessariamente uma procura, hoje existe bastante, né? O tipo de pedido que as pessoas faziam vem mudando, então tem essa mudança na nossa vida. Então, acho que a palavra aqui é para pegar o começo, a confiança, e num aspecto do negócio, o dinamismo mesmo, de como a gente também o iFood vem se adaptando a essa forma de atender a sociedade de uma maneira diferente agora. Ótimo. E quais são os principais pedidos, digamos assim, porque o iFood aumentou, né? Não é só entrega de restaurante, tem supermercado, pequenos negócios, docerias, tem até farmácia, né? Entrega de farmácia. Como é que foi essa mudança aí, Mariana? No setor como um todo, acho que tem toda essa mudança, né? No caso, algumas dessas categorias se aplicam ao iFood, vou comentar as principais. Uma das coisas que a gente está vendo aumentar muito são as porções familiares, né? Então, elas ganharam bastante destaque, assim, as famílias, sejam diferentes tipos de famílias, né? Estão mais juntas em casa. Então, o que a gente via antes, que era uma questão individual, já existe hoje um destaque para essas porções maiores, né? O crescimento, o tipo de item, como você falou, tem essa questão da compra, mas assim, a gente tem outro destaque também. As padarias cresceram muito. Então, refeições que antes não eram vistas, né, como um momento para você pedir o delivery, agora são. E acho que isso é interessante pelo tipo de negócio também, né, que poderia, de repente, não estar contando tanto com isso, e agora ver essas novas formas de atuar como uma oportunidade. Doces e bolos também a gente teve muito crescimento, algumas coisas aí como açaí, sorvetes, então as pessoas estão pedindo de tudo mesmo, né? Uma variedade muito grande do tipo de negócio que a gente pode apoiar esse setor tão importante que é o de alimentação em qualquer cidade hoje no Brasil e no mundo, para falar a verdade. Pegando o gancho no que ela disse, né, e dando sequência, primeiro confirmar, né, as pessoas em casa têm outros horários, né? Não tem aqueles horários, não tem que bater ponto. Então, os almoços são estendidos, os jantares podem ser mais cedo ou mais tardios, a pessoa pode fazer uma grande refeição por dia e outras serem improvisados, pequenos lanches. Então, realmente, houve uma grande diluição no pico de consumo de alimentos, né? Uma outra questão importantíssima é que o cliente também adota outros hábitos. Então, os cardápios de delivery rapidamente entenderam que tem que se adaptar, né? Sobre dois aspectos, né? Primeiro, para quem não fazia delivery, quando eu me falo restaurantes, né? É que nem todo produto é bom para entrega. As características de um bom produto para ser entregue em casa começam por ser um produto rápido de fazer, para que fique o período de entrega dentro do ciclo de expectativa do cliente. Os clientes, em geral, esperam tranquilamente meia hora, mas não quer esperar uma hora, né? Então, um produto rápido, um produto fácil de embalar e que se conserve bem ao transporte. Dando um exemplo,
frituras em geral, batatinha frita, não chega frita na casa de ninguém, né? Então, isso faz com que os clientes revejam. E aí entraram os restaurantes de gastronomia mais sofisticada, e aqueles pratos de gastronomia sofisticada não são aptos para entrega. Então, todos os grandes chefs que adotaram o delivery agora estão fazendo pratos diferentes que atendam esses requisitos. E é claro que também atento à expectativa do cliente em relação a preço e também a estoques que ele tem, a disponibilidade de produtos e mesmo a margem para que ele possa ter também sua rentabilidade, né? E isso tem ajudado esses restaurantes também, Célio, porque, como você falou, né, eles não tinham antes essa entrega. E pode-se dizer agora que com essas entregas, com essa adaptação de cardápio, eles estão conseguindo se manter, digamos assim? O delivery, para quem começou agora, os restaurantes que começaram depois, é um canal para se manter vivo, com o negócio funcionando, mas ele não sustenta o restaurante. Para quem começou agora, o delivery representa de 5% a 15% do seu faturamento, e 15% se for muito bem sucedido. Ou seja, não sustenta. Mas é importante para o restaurante manter a sua atividade, para não se desmobilizar completamente. E com isso, obviamente que ele pode ir crescendo devagarinho, lembrando também que quem entra no mundo do delivery provavelmente não desiste mais, porque ele é um mundo importante para o cliente, com ou sem quarentena, com ou sem vírus. O delivery cada vez assume importância e ele está se incorporando ao hábito das pessoas que, à medida do caminhar, descobrem conveniência e essa praticidade, né? Elas vão continuar usando ao longo do tempo. Para quem, estabelecimentos que já faziam delivery anteriormente, o delivery costuma representar 10%, 20%, e se ele for especialista em delivery mesmo, aí sim pode ser muito mais. Para quem já fazia delivery e estava bem preparado, o delivery foi um canal muito importante também para a sobrevivência nesse momento, mas o delivery sozinho não sustenta restaurantes que não sejam especialistas em delivery. Né? Bom saber disso. Agora, uma coisa que a gente tem reparado também é que muitos clientes estão preocupados com a questão de higienização, né? A gente vê aí que ouve falar, enfim, que as pessoas recebem em casa e ainda assim querem fazer toda aquela higienização com medo de estar contaminado, enfim. Como que está sendo essa entrega, Mariana? Fala para a gente assim, qual que é a higienização que se faz, como que é feita essa entrega? Parece que foi feita uma adaptação também quanto a isso, né? Sim, muito importante isso. De novo, a palavra que dá confiança e da adaptação, né? Que Célio também falou sobre isso, aí fiquei aqui pensando sobre toda essa capacidade de se adaptar que os negócios estão tendo que ter. Mas falando especificamente sobre a higienização, uma das primeiras medidas do iFood foi instituir a entrega sem contato. Isso é muito importante, tanto para os consumidores quanto para os entregadores. Então, a gente fala muito sobre isso e a gente vem sofisticando essa questão, então, do pagamento online, da entrega que seja feita com as melhores práticas, para que haja uma segurança tanto de clientes quanto de entregadores, né? O iFood, a gente vai falar aqui de algumas medidas, a nossa preocupação é de proteger todos, né? Como de todos nós que estamos aqui como agentes de transformação. Então, primeira questão da entrega sem contato. Segundo, com relação ao entregador e aos restaurantes, o iFood vem investindo muito em mensagens constantes de conscientização. Então, para o entregador, no caso, entregando máscaras, entregando álcool gel, fazendo isso de uma forma que não gere aglomeração, uma série de medidas que permitam com que esses entregadores façam seu trabalho de forma segura. E é claro que isso também é uma preocupação dos clientes. Cada vez mais a gente está muito sensível a tudo isso, porque não paramos aí de conversar sobre essas coisas todas. Do ponto de vista do cliente, quando ele recebe essa entrega em casa do consumidor, ele saber que esses protocolos todos que a gente segue, eles são sistemáticos, né? São medidas que a gente pensa para todas as pontas. Então, a gente recomenda, só recapitulando, faz essa proteção do entregador, recomenda, ensina, conscientiza entregadores e restaurantes de como fazer a produção desses alimentos, junto com outras entidades, como o Sebrae, o iFood está até agora lançando, né, um curso para restaurantes de como atuar nesse momento. Então, seja via plataforma, seja de outras maneiras, conscientizando as partes.
e recomenda que as pessoas sigam, a partir de dentro das suas casas, o descarte das embalagens, façam essa manipulação, mas acho que da nossa parte nos cabe, além de conscientizar de forma geral, com mensagens, até que chegue dentro da casa das pessoas, saiba que os elos dessa cadeia estão sendo orientados via os protocolos sanitários mais confiáveis a fazer dessa uma entrega segura, né, para que a gente possa contar mesmo com esse apoio tão importante. Isso só para ressaltar, no caso do entregador, a gente, além de fornecer álcool gel e máscaras, né, o protocolo para que eles limpem a bag, a mochila de entrega. Então, a gente está num processo constante de educação muito intenso. Então, sempre vamos estar falando cada vez mais sobre isso. Ótimo, ótimo. Agora, aproveitando aí que você falou dos entregadores, a gente tem um dado que parece que em fevereiro desse ano eram 85 ou 75 mil, deixa eu conferir aqui, 75 mil, não, 85 mil cadastrados em fevereiro deste ano, e no mês seguinte, em março, 175 mil. Como é que isso está beneficiando, se é que precisa perguntar, né, dessa questão, esses trabalhadores? Enquanto a gente vê aí tantas pessoas perdendo emprego, enfim, com suspensão de contrato, redução de salário, nesse ponto, nesse setor, os trabalhadores estão sendo beneficiados, né, Mariana? A gente pode falar assim, quero que o Célio também comente, porque esse é um dado muito relevante, mais do que dobrou de um mês para o outro. Bom, como você estava, como a gente está aqui comentando, né? Só para a gente colocar, eu acho que é importante colocar o entregador nessa cadeia de serviço que o setor de alimentação, por várias formas, inclusive pelo delivery, está prestando para as pessoas para que elas possam ficar em casa. Dentro disso, de fato, surge essa oportunidade e o número oficial que a gente tem aqui, só para fazer uma comparação de fevereiro e março, é de 131 mil, mas para 170. De qualquer forma, corroboro o que você está dizendo que sim, a gente teve um aumento muito grande de procura. Esse é um dado atualizado do dia 20 de abril e acho que o fato é esse, né? Se mostra uma oportunidade de geração de renda. O iFood a gente sempre ressalta uma coisa que também me parece básica, mas é importante dizer, sem o entregador nada disso pode acontecer. Então, ele é muito importante para a gente. Já falei um pouco aí das medidas que a gente toma de segurança e vimos essa procura. Existe uma preocupação muito grande da empresa em diminuir as barreiras, né, para que essas pessoas possam rapidamente começar a prestar esse serviço, fazer isso de forma segura e cuidar da sustentabilidade disso tudo. Então, a gente olha para o setor de entregadores como um todo, pensando aí nos ganhos, na segurança deles, nas condições de trabalho e, enfim, no dinamismo de continuar adaptando tudo isso para que a gente possa atender isso dentro desse contexto que você está dizendo que enfim, é dramático para o Brasil, que é das consequências que a gente está tendo aí já econômicas dessa crise que a gente vive. Então, eu vou abordar dois aspectos mencionados agora por ela, né? Primeiro, sobre a segurança. São três partes que têm que adotar processo de segurança, né? O estabelecimento que prepara, o entregador que transporta e o próprio cliente ao receber. Os três elos têm que ter ciência das suas preocupações e provavelmente já o tem. Só que detalhes são importantes, tanto que a própria Brasel, com as plataformas como o iFood e outras partes envolvidas, criaram um documento que se chama Guia da Entrega Segura para Todos. E esse documento está disponível em várias formas, inclusive no site da Brasel, né? Esse documento detalha o que cada parte tem que cuidar. De outra forma, também a Brasel, preocupada com isso, tem um manual completo de procedimentos para os restaurantes sobre segurança geral, não só para delivery, como deve se comportar, como deve ser o atendimento ao cliente e tudo mais. Esses cuidados, em geral, são aqueles que já são conhecidos e esperados, né? Outro aspecto importante sobre a relação do emprego, né, é lembrar que o entregador, para cada entregador de delivery, tem 2 ou 3 funcionários de um estabelecimento lá produzindo aquele alimento, né? Então, a cadeia que o delivery viabiliza é muito mais ampla que os entregadores. A vantagem dos entregadores é que é um emprego flexível e, rapidamente, agora, pessoas em situação de necessidade, de busca de renda, conseguem se inserir no mercado. E os restaurantes
aqueles que já são da sua equipe, ele consegue manter. Esse é um grande desafio, porque sem faturamento não dá para pagar salário, né? Então, esse universo de 1 milhão de empresas, 10 milhões de empregos, que faz com que o setor de bares e restaurantes seja o maior empregador do Brasil, ele precisa ser preservado. O delivery é uma forma, mas também de outros apoios, como financiamento e tratamentos especiais trabalhistas, né? Estamos muito empenhados nisso e comprometidos, né, em tanto fazer o papel social de prover alimentos para a população, como também de preservar as empresas e os empregos, né? Perfeito. Mariana, você tem algo a complementar sobre essa questão? Só, assim, ressaltar, acho que eu sinto que eu e o Célio, a gente tem um espírito aqui importante, que é a gente pensar como setor, a gente pensar como cadeia. Então, isso que o Célio ressaltou, né, sobre a cadeia de todas as pessoas envolvidas, que inclui os entregadores, os funcionários dessas empresas, tudo que o setor de alimentação representa, acho que isso é muito, acho que é um exemplo para outros setores, né, para que a gente olhe como um todo, para essa sustentabilidade desses negócios. Isso que o Célio falou, de que todas as partes cuidam para que esse alimento chegue, e só lembrar que, assim, não existem estudos que demonstram que o vírus se transmite pela comida. Então, de fato, se a gente fizer esses cuidados, a gente tem condições, aí mesmo com todas essas dificuldades, de manter, dentro, né, do contexto, esses negócios acontecendo, essa solução acontecendo para as famílias. Então, acho que é um exemplo também para outros setores, essa preocupação como um todo, a gente olhar para as coisas como um todo. Perfeito. Eu perguntei isso porque queria pular agora essa etapa, né, passar para a próxima. A gente falou de como foi o primeiro impacto, né, o primeiro momento para os bares e restaurantes. Como é que foi essa evolução do iFood, dos deliveries em geral? E assim, ainda estamos em pandemia, pelo menos aqui na região de São Paulo. Porém, em Florianópolis, onde o Célio reside, a situação já é outra. Então, assim, eu gostaria de conversar agora o que pode ser feito para que voltem a abrir os bares e restaurantes, como é que a gente poderia caminhar, qual a opinião de vocês sobre isso, para que mude esse cenário, para que tudo volte ao normal e que, sim, as pessoas, os restaurantes, os clientes continuem comprando também por delivery, porque isso realmente é muito fácil, prático, mas, assim, para que, principalmente, esse setor volte a funcionar, né? Volte a girar. Como é que vocês acham que isso poderia caminhar? Bom, primeiro, uma demanda importante da Brasel é que os estados e municípios, à medida que regulamentem o retorno das atividades, o façam de forma disciplinada e alinhada, e não criando medidas diferentes para cada lugar, o que gera desconforto, confusão, dificuldade de cumprimento. Não adianta fazer exigências absurdas não cumpríveis, né? Por isso, a Brasel tem um documento também no seu site publicado, que são recomendações sobre como legislar a respeito da atividade de restaurantes após a quarentena. Esse documento é feito com base em pesquisa das legislações de outros países que também o fizeram. Basicamente, o cuidado que tem que ter, né, adicionado à produção que já serve para delivery, é o ambiente de restaurantes, que são os controles de acesso de clientes, mediante oferta de álcool gel, exigência de uso da máscara, distanciamento entre pessoas no ato da espera, quando ocorre, em filas ou balcões, distanciamento entre mesas de 1,5 metro para afastar riscos de contágio entre pessoas, a permanência do uso da máscara dentro do estabelecimento até que a pessoa inicie o consumo dos alimentos, são detalhes, entre outros, importantes para que o estabelecimento bar e restaurante se mantenha de baixo risco. E você mencionou bem, o alimento em si, ele não tem risco de contágio, ele não está identificado esse risco. O risco de um bar e restaurante é equivalente a qualquer outro estabelecimento que se entram em contato com pessoas ou superfícies, né? Por isso, higienização de superfícies e afastamento de pessoas de máscara atende igualmente bares e restaurantes como atenderia qualquer outro negócio. Este cuidado é muito importante. Por isso, a principal instrução da Brasel para os seus bares e restaurantes é que tenham muita seriedade, muita sobriedade nessa retomada. Que a prioridade seja o respeito e o cuidado com equipe e funcionários, mais do que qualquer oportunidade comercial, porque ela não perduraria, né? Nós precisamos, de fato, garantir, como está acontecendo em Santa Catarina,
já indo para a terceira semana de reabertura, e os números todos estão estáveis, e provando que a retomada da atividade econômica é viável, que vários restaurantes também são responsáveis, que podem prestar seu serviço, manter seus negócios, seus empregos, sem riscos adicionais. E nesse retorno, Célio, como tem sido a reação aí do público? Como que eles estão reagindo? Estão voltando a entrar? Enfim, eles estão assustados? Como é que tem sido esse cenário? O comportamento do cliente muda conforme o perfil do estabelecimento. Vamos dar exemplos. Conhecidos drive-thrus, que palavra inglesa que agora está na moda, porque nas legislações todas dizem, né? As legislações que estão permitindo falam em delivery, takeaway e drive-thru, que significa levar em casa, ir buscar ou passar num lugar determinado e coletar na janela do próprio carro. Esses 3 mecanismos, tá? Eles cresceram com a quarentena, mas vão permanecer. Essa comodidade o cliente quer. O cliente vai querer, daqui para frente, mesmo não precisando, ter a conveniência de pedir e ir lá buscar, ou pedir e pegar o seu próprio carro sem precisar sair. Agora, o desafio é a frequência dos clientes ao estabelecimento, aos salões e mesas, né? Por isso que negócios que podem fazer entregas no balcão, que os produtos podem ser facilmente embalados para viagem, que é o chamado takeaway, esses se recuperam mais rapidamente. Estabelecimentos que fáceis de chegar de carro, que pode parar na porta ou percorrer um caminho para pegar o produto conhecido como drive-thru, né? Esses também se recuperam bem. Os restaurantes que têm mais dificuldade são aqueles que a alimentação não ocorre apenas como nutrição e necessidade alimentar, mas que eram predominantes como experiência ou como convivência. Uhum. E isso ainda não existe. Não existe o bar de convivência que a pessoa vai para se divertir. Ele está indo ali para ter um momento de relaxamento, de alimentação, que ainda contribui, mas não pela sociabilização. Então, essa questão do restaurante do chefe, com aquela clima, com aquela atmosfera, hoje não existe. Não dá para fazer um jantar romântico com máscaras, né? Então, veja que esse lado ele vai demorar muito mais. Os restaurantes estilo bistrô, noturnos, estão sofrendo muito, e o ciclo de recuperação desses ele se estenderá por 2 meses, que serão os últimos a abrir, e uns 6 meses, sendo otimista, para recuperar a mínima normalidade. Outro setor muito afetado, e incrivelmente fica no espectro oposto, é o de comida a quilo. Então, a comida a quilo, pela sua característica de compartilhamento, de utensílios, de exposição de alimentos, os clientes estão um pouco retraídos. Por isso, a maior parte dos restaurantes de comida a quilo estão adotando outros mecanismos. Ou um atendente bloqueando o buffet e alguém servindo para o cliente do outro lado, ou preparando pratos feitos à la minuta, ou fazendo marmitas, porque muitos clientes não querem permanecer por enquanto. A verdade é que os clientes ainda estão inseguros. Por isso que os restaurantes têm que ter muita responsabilidade para ir convencendo e mostrando para os clientes que são locais seguros, inicialmente apenas para pegar alimentos ou se alimentar rapidamente, e ao longo do tempo, conforme as coisas evoluírem, ele pode ter certeza que será muito bem recebido para também poder ter um momento de tranquilidade, né? e de alegria dentro do estabelecimento. Perfeito, Célio. Agora, Mariana, a gente está aí quase encerrando. Eu queria que você desse para a gente aí uma visão de como que vai ficar. O Célio falou aí que, né, dessa volta, as mudanças que já estão tendo. O iFood tem um planejamento de como vai ser esse pós-pandemia? Olha, eu só queria comentar antes que eu fiquei aqui, puxa, o coração dá uma saudade dos restaurantes, dos bares que a gente frequenta, né? Dá um saudosismo mesmo, fiquei até emocionada aqui. Bom, Fernanda, a gente queria destacar, com relação ao futuro, a gente queria destacar, só para fazer um link com as coisas que o Célio falou, que o iFood também, como um agente, é importante, né, no mercado, a gente ressalta também essa questão, a importância dos protocolos, a importância da segurança e da vida, claro, e da sustentabilidade dos negócios, que isso seja feito com muita seriedade, como o Célio mencionou. E a gente, no nosso caso, fala um pouco da tecnologia e do dinamismo,
que os negócios precisam ter. O Brasil é um dos países que tem um índice de empreendedorismo mais alto no mundo, né? Essa é uma coisa conhecida, e eu acho que então é o momento da gente falar um pouco dessa adaptabilidade. Então, pegando o gancho, o iFood vem apoiando os restaurantes com um fundo solidário, que hoje soma 50 milhões, e que dentro de todos esses desafios, da particularidade de cada estabelecimento, como o Célio falou, são situações muito diferentes, dentro da particularidade de você fazer folha de pagamento, manter os seus estoques, todas aquelas questões que são muito próximas do dia a dia, ao mesmo tempo essa adaptação, pensar no que vai ser no futuro. Então, se a gente não vai ter por um tempo imprevisível a questão por exemplo, que foi mencionada, do buffet, do self-service, né, dos restaurantes de comida quilo, como é que, então, o restaurante pode ter uma oportunidade de se adaptar? Então, no nosso caso, acho que os 2 fatores a ressaltar são esses. O apoio financeiro que vem sendo dado, em muito diálogo com a Brasel, inclusive, a gente vem aí, por exemplo, essa cartilha que o Célio mencionou, a gente fazendo junto com o setor, mas no caso desses fundos, para apoiar os restaurantes a sobreviver nesse momento, para que eles possam ter o mínimo de condição de pensar em como se adaptar a essa nova realidade, que também nós não sabemos qual será. Né? Nós temos cenários, mas não temos certezas. Então, eu acho que a questão é essa, você ter uma certa... Acho que falar em tranquilidade é difícil, né? Mas ter esse apoio para o hoje, para pensar em como é que quando você sair, você vai fazer aceleração de mudança de comportamento, como é que o digital, a tecnologia pode ajudar dentro do contexto ali dos seus funcionários, do que é o seu mundo, do que é o seu universo ali de sobrevivência do dia a dia. Então, acho que para não, a gente aqui pelo adiantado, para não estender seria isso, mas fico à disposição para explorar qualquer ponto a mais. Certo. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês dois aí deixassem um recado tanto para os profissionais do setor, para aqueles pequenos empresários que têm interesse em participar dos deliveries para melhorar aí a situação de renda, né? E aos clientes que estão aí firmes e fortes nessa área, apoiando, ajudando os bares e restaurantes, consumindo. Qual recado vocês poderiam dar? Mariana, primeiras damas. Obrigada pela deferência. Eu acho que o iFood é uma empresa brasileira de tecnologia que vem num diálogo forte com as outras partes da cadeia de alimentação e melhorando a cada dia as suas práticas para resolver problemas para as pessoas, para revolucionar esse mercado, mesmo num momento tão difícil, né? A gente tem pensado muito no presente, agora de forma segura, mas que a gente contem conosco, restaurantes, clientes, entregadores. A gente também vem fazendo muita ação humanitária, já entregamos mais de 80 toneladas de alimentos no Brasil todo, também cuidando dos nossos funcionários. É uma empresa que está pensando na sociedade como um todo e colocando a tecnologia e as suas potencialidades a favor da gente passar por esse momento tão difícil no Brasil e que demanda empatia assim em doses, acho que poucas vezes antes vista na sociedade. Então, eu acho que é isso, fazendo a nossa parte e a todo momento pensando em novas formas de usar os nossos recursos para melhorar o nosso negócio e a vida dos nossos parceiros. Perfeito. Célio? Primeiro dizer que a Brasel tem muito orgulho do que ela está testemunhando e verificando através de pesquisa e seus próprios documentos, e que os bares e restaurantes têm um absurdo compromisso com a sociedade. Esses 10 milhões de empregos que ele gera não são poucos, estão ameaçados, mas as nossas pesquisas indicam que foi a principal preocupação do empresário não desmobilizar a equipe, não deixar essas pessoas abandonadas. Fizeram todos os esforços, adiaram todos os outros pagamentos, sempre priorizando a sua equipe. Parte a legislação ajuda, como suspensão e redução, mas a retomada é necessária para que esses empregos sejam preservados. Da mesma forma, ao voltar ao trabalho, o cuidado para reduzir os riscos envolvidos nas tarefas. De outro lado, os restaurantes estão fazendo sua parte com a máxima seriedade, e isso nós podemos dizer com absoluta convicção. O que se espera dos clientes é que eles tenham também a compreensão, mas que eles possam dar preferência, priorizar os restaurantes da sua região, porque depois que passar tudo isso, ele vai querer frequentar. Então, descubra o telefone lá do seu restaurante que você gosta, se você conhece o dono, troque mensagens com ele, pergunte como ele prefere receber, de que forma, como ele prefere entregar, se ele quer por aplicativo ou de outra forma.
ou que você passe lá, mas privilegie esses, faça um gesto de esforço e confiança nesse momento, entendendo que é essencial a sobrevivência para depois ter êxito. Estamos seriamente envolvidos, os restaurantes estão comprometidos com a máxima sobriedade e os clientes, por favor, deem a preferência dentro do possível para que a gente possa estar aqui ao longo do tempo, continuando prestando bom serviço. Muito obrigado aí pela conversa. Muito boa. Perfeito, Célio. Bom, eu torço também para que essa situação passe logo e, como a gente falou aqui, né, possamos voltar a frequentar os restaurantes com nossa família, com nossos amigos, né, uns abraçando os outros, e quando a gente não quiser sair de casa, a gente aciona, né, o delivery. Vamos deixar dessa forma. Muito obrigada, Célio, Mariana, pela entrevista. Obrigado também. Obrigada, Célio. Obrigada, Fernanda. Até breve. Até. A você também que nos acompanhou aqui, muito obrigada pela participação, pela audiência, e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.